Espero que todos estejam bem. Hoje é nossa primeira aula dos conteúdos escolhidos para abordar na disciplina de Biofísica para Farmácia. O conteúdo é Moléculas Biológicas e Membrana Celular. E eu gostaria de ressaltar que dentro desse projeto de ensino remoto, contamos com a participação valiosa de alunos de pós-graduação que fazem estágio de docência, que é uma disciplina obrigatória da pós-graduação, nesse projeto de ensino remoto emergencial. São eles Emanuele Lima, Fabrícia Fontes, Ingrid Del Castilho, Lilian Casartelli e Maria Eduarda Mendes. Esses alunos eles constam como tutores no ambiente do AVA, então vocês podem contactá-los, assim como podem contactar os professores. E eles auxiliaram muito na escolha dos conteúdos, das ilustrações e dos vídeos que serão abordados nessa aula. Os organismos vivos são formados por diferentes moléculas, chamadas moléculas biológicas ou biomoléculas. As biomoléculas, por sua vez, são formadas a partir da união de elementos orgânicos e inorgânicos. Quase todos os compostos orgânicos dos quais os organismos vivos são formados são produtos da atividade biológica. Essas biomoléculas elas foram selecionadas durante o curso da evolução pela sua adequação em executar funções bioquímicas ou funções celulares. Mas como surgiram esses elementos? Existem várias teorias sobre a evolução das moléculas biológicas. Uma das mais aceitas está relacionada às condições da atmosfera primitiva. Descreveu-se que entre 15 e 20 bilhões de anos atrás, o universo nasceu como uma explosão que lançou em todo o espaço partículas subatômicas quentes e ricas em energia. Dentro de segundos, formaram-se os elementos mais simples, como o hidrogênio e o hélio. À medida que o universo se expandia e esfriava, as galáxias condensavam-se sob a influência da gravidade. A explosão de estrelas gigantes liberou energia para fundir os núcleos atômicos mais simples com os elementos mais complexos. Aqui tem uma descrição da ordem de surgimento das moléculas, mostrando então uma sopa, que inicialmente teria uma sopa pré-biótica contendo diversas biomoléculas. Depois foi produzido pequenas moléculas de RNA com sequências aleatórias. Depois surgiu moléculas de RNA com atividade catalítica ou autorreplicativa, a coevolução do RNA e das proteínas e o desenvolvimento de um sistema de tradução primitivo, ou seja, tradução do RNA, o que caracteriza, então, o dogma central da biologia molecular moderna, ou seja, um sistema, a partir do surgimento de um sistema RNA-proteína, teria o surgimento do genoma de DNA. Qual é o dogma central da biologia molecular moderna, que não é tão moderna porque já foi descrito em 1958 e já foi revisitado em alguns aspectos, mas o que é central nesse dogma, o que é o comum desse dogma central? Seria o fluxo de informações, ou seja, a informação ela vem a partir do código genético do DNA, depois RNA, e do RNA é formada a proteína. Por que eu digo que esse dogma central da biologia molecular foi revisitado? Porque se descobriu que existem moléculas que conseguem sintetizar DNA a partir do RNA. Então, isso corrobora essa teoria da evolução das moléculas biológicas. Bem, agora que a gente já revisou a teoria da atmosfera primitiva e formação das biomoléculas, a gente vai passar para o entendimento das células. A gente colocou um vídeo aqui, esse vídeo foi retirado do YouTube, eu vou apenas tentar narrar em cima desse vídeo a ilustração sobre as células. As células são as menores unidades de vida de um organismo. Todas as células têm 3 coisas em comum. Não importa o tipo de célula que são, a membrana celular, que separa o interior e o exterior, o citoplasma, que é o material gelatinoso, e o DNA, que é o material genético da célula.
Existem dois tipos de célula, a célula eucariótica, as células eucarióticas e as células procarióticas. As células eucarióticas, elas são mais complexas, possuem organelas membranosas, citoesqueleto, e a característica mais marcante dessa célula é o envoltório nuclear delimitando o núcleo. Essa célula, ela existe em plantas, em animais. A célula procariótica é a segunda categoria, né? E são estruturas relativamente simples e possuem como uma principal característica a ausência do envoltório nuclear. O seu material genético, então, é um DNA circular. As bactérias, então, são formadas por células procarióticas. Aqui a gente pode olhar com um pouco mais de detalhe a organização molecular das células. Aqui um exemplo de uma célula eucariótica, com as suas organelas. E se a gente dividir hierarquicamente os componentes de uma célula, a gente pode dizer que existem complexos supramoleculares, formados por várias moléculas. Então, por exemplo, a cromatina é um material nuclear formado por várias moléculas de DNA. A membrana plasmática, formada por várias moléculas de proteína, e depois a gente vai ver com mais detalhe também de lipídios. E no caso, se fosse uma célula vegetal, né, parede celular, uma célula com parede celular, seria formada por carboidratos, né, no caso a celulose. Então, os complexos supramoleculares, as macromoléculas que compõem esses complexos, né, e ainda as macromoléculas, elas são formadas por unidades monoméricas. Então, por exemplo, o DNA, um material nuclear, é formado por nucleotídeos, vários nucleotídeos, as proteínas formadas por vários aminoácidos, né, e os carboidratos por açúcares. Simplificando, né, a complexidade da célula, as moléculas biológicas, elas existem em 4 classes. Então, existem somente 4 classes de moléculas biológicas. E cada uma é formada por sua respectiva unidade construtiva. Então, quais são essas classes de moléculas biológicas? Os ácidos nucleicos, o RNA e o DNA, né, que são formados por nucleotídeos, então a unidade construtiva dos ácidos nucleicos é o nucleotídeo. As proteínas, que são formadas por aminoácidos, os carboidratos, né, um exemplo aqui é a celulose, formado por açúcares, e os lipídios, um exemplo o colesterol, são formados por ácidos graxos. Bem, então as moléculas biológicas são polímeros que resultam da ligação de muitas moléculas básicas estruturalmente simples e semelhantes entre si, que são os monômeros. Aqui tem 2 exemplos, então, vários monômeros formando um polímero. Isso poderia ser o exemplo de uma cadeia polipeptídica, né? Então, um peptídeo formando um aminoácido formando uma cadeia polipeptídica, né? Que seria o polímero. Vários polímeros podem formar uma proteína. E aqui um outro exemplo, onde o monômero é formado por 3 moléculas diferentes. Esse conjunto de 3 moléculas forma um monômero, vários monômeros formam um polímero. Isso seria o exemplo dos ácidos nucleicos, né? Então, os nucleotídeos, que seriam os monômeros dos ácidos nucleicos, são formados por uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. Então, esse conjunto aqui forma um monômero e vários monômeros desse conjunto formam um polímero. Bem, quase todos os compostos orgânicos dos quais os organismos vivos são formados são produtos da atividade biológica. Essas biomoléculas, elas foram selecionadas durante o curso da evolução pela sua adequação em exercer funções bioquímicas ou funções celulares. As biomoléculas, assim como as moléculas da matéria inanimada, elas podem ser classificadas de acordo com diferentes características. Por exemplo, as ligações entre os átomos, pode ser uma forma de classificar as moléculas, os fatores que contribuem para a formação dessas ligações e a força entre essas ligações, eu posso classificar a molécula de acordo com essa característica, eu posso classificar as moléculas de acordo com a sua estrutura tridimensional e também de acordo com a reatividade química dessas moléculas.
Por exemplo, a especificidade das interações biológicas, como aquelas que acontecem entre a enzima e o substrato, o anticorpo e o antígeno, o hormônio e o receptor, ela é exercida por conta da conformação das biomoléculas. Ou seja, essa especificidade é exercida em função da estrutura tridimensional dessas biomoléculas. Para entender um pouquinho mais do que a gente vai comentar agora aqui, é importante que os alunos revisem conceitos de química, né? Aqui eu botei um link do YouTube, que tem um vídeo que pode ser interessante para vocês assistirem, sobre a diferença entre as ligações covalentes e não covalentes. Por que eu estou falando isso? Porque as interações não covalentes, elas são as principais forças que estabilizam a estrutura tridimensional das biomoléculas. Apesar de serem ligações individualmente fracas, né, se comparado com uma ligação covalente, o efeito cumulativo dessas ligações ele é fundamental para a estabilização das biomoléculas. Bem, então a estrutura tridimensional das biomoléculas, que confere a elas atividades específicas, a estrutura tridimensional ela é sustentada principalmente pelas ligações não covalentes. Bem, antes de entrar na função das moléculas biológicas, revisando, as moléculas biológicas são formadas por unidades construtivas, por monômeros. Esses monômeros formam polímeros. Esses polímeros, vários polímeros podem se organizar e formar moléculas mais complexas com especificidade. Essa ligação entre polímeros, né, ela é obtida principalmente por meio de ligações não covalentes, né, e que faz com que essas moléculas tenham estruturas tridimensionais específicas que são fundamentais para exercer a função biológica dessas biomoléculas. Bem, a gente já comentou que são 4 classes de biomoléculas, né, e as principais funções são os ácidos nucleicos, armazenamento da informação genética e metabolismo celular. A outra classe de biomoléculas, as proteínas, qual a principal função? Atividade enzimática, estrutural, manter a estrutura das células, transporte de substâncias entre a membrana, por exemplo, e os hormônios. Os hormônios também são proteínas ou peptídeos, né? Cadeias peptídicas. Os carboidratos. Qual a função dos carboidratos? Armazenamento, também fazem parte da estrutura das células. Os lipídios também compõem a estrutura das células, a gente vai ver que a membrana plasmática é formada por lipídios também, e os lipídios também são fontes de armazenamento de nutrientes. A gente vai falar com um pouco mais de detalhe de cada classe de biomolécula, mas isso vocês vão ver com bastante detalhe, um detalhe estrutural, na disciplina de bioquímica. Mas para a gente falar de tópicos importantes para a biofísica, a gente precisa ter em mente alguns conceitos de bioquímica, então a gente vai adiantando aqui, mas só para lembrar que vocês vão ter a disciplina de bioquímica básica, né? E nessa disciplina vocês vão estudar a fundo os ácidos nucleicos, as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Mas vamos falar um pouco superficialmente dessas moléculas, para a gente conseguir entender a estrutura das membranas, posteriormente, das membranas celular, e conseguir entender mecanismos de transporte entre a membrana, que são tópicos importantes na biofísica. Bem, os ácidos nucleicos são um componente básico da estrutura do DNA e do RNA, são componentes básicos do metabolismo celular. Essas moléculas têm caráter ácido, né, por isso são chamadas de ácidos nucleicos, e são constituídas por polímeros de nucleotídeos, como a gente já mostrou anteriormente. Aqui uma tabela mostrando as moléculas, os diferentes ácidos nucleicos, as funções, onde elas ficam localizadas, o tamanho da molécula e a forma, né, alguns detalhes. Para a gente olhar comparativamente, né, o DNA, ele
comanda todo o funcionamento da célula, ele transmite a informação genética para outras células. Lembrando lá que a gente falou do dogma central da biologia molecular, né, que a informação vem do DNA para o RNA e forma da proteína. Assim é num organismo vivo, é assim que ocorre o fluxo de informação. Esse DNA ele fica localizado no núcleo das células eucariontes, ou nas células procariontes ele não é envolto por uma membrana. Né? Ele também pode, o DNA também é encontrado em mitocôndrias, cloroplastos, e alguns vírus são vírus de DNA. Muito difícil determinar o tamanho, né, de uma molécula de DNA, né? Mas ela se organiza no núcleo, formando a cromatina, né, os cromossomos e assim por diante. A forma do DNA é uma dupla hélice. Né? Filamentos simples. Alguns vírus possuem DNA de filamentos simples, né? Mas a maioria normalmente é uma dupla hélice. Existem diferentes tipos de RNA, né? Então, o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Né? A diferença está na função desses ácidos nucleicos, principal diferença. O RNA transportador, então, transporta aminoácidos, unindo o seu anticódon ao códon do RNA mensageiro, determina a posição dos aminoácidos nas proteínas. O RNA mensageiro, através da sequência de suas bases, ele determina a posição dos aminoácidos nas proteínas. E o RNA ribossômico, ele combina-se com o mensageiro para formar os polirribossomos, que são unidades importantes para a síntese proteica. Né? Vou ressaltar de novo que todos esses detalhes, que mais detalhes e detalhes importantes dessas biomoléculas serão vistos na disciplina de bioquímica. Né? O RNA fica localizado no citoplasma, né? Diferente do DNA que fica no núcleo, né? Possuem diferentes tamanhos, esses diferentes tipos de RNA, né? E diferentes formas. Bem, voltando ao que a gente sabe sobre o fluxo da informação gênica, né? A sequência de nucleotídeos do DNA, consequentemente do RNA mensageiro, contém a informação necessária para a síntese de uma proteína. Proteínas são as macromoléculas mais abundantes da célula e são constituídas por unidades conhecidas como aminoácidos. As principais funções das proteínas a gente já falou um pouco, mas são transporte de moléculas, elas compõem a estrutura da célula, então tem uma função estrutural importante. Elas também estão associadas com mecanismos de defesa do corpo, então várias citocinas e moléculas como anticorpos são proteínas. Né? Além de estar envolvidas no controle global do metabolismo, em mecanismos contráteis, por exemplo, actina e miosina, né, são proteínas do tecido muscular que fazem a contração muscular. Enfim, são as macromoléculas mais abundantes da célula. Todos os aminoácidos apresentam dois grupos funcionais, a carboxila e o grupamento amina. Eles estão ligados, esses dois grupamentos funcionais estão ligados ao mesmo átomo de carbono. Também estão ligados a esse átomo de carbono um hidrogênio e uma cadeia lateral, ou grupamento R, né, que R de grupamento reativo. A identidade e as propriedades químicas de cada aminoácido são determinadas pela natureza desse grupamento R, do grupamento reativo. Esse grupamento R pode ser desde um átomo de hidrogênio, como acontece no aminoácido glicina, até um anel complexo, como acontece no aminoácido triptofano. Nos seres vivos, a união dos aminoácidos por ligação peptídica, ou seja, ligações covalentes, não é feita por uma reação direta entre eles, mas através de um complexo aparato de síntese proteica que inclui ribossomos, ácidos nucleicos e várias proteínas e enzimas. Bem, uma curiosidade sobre esse tema aqui é sobre a origem dos aminoácidos. Né? O primeiro aminoácido descoberto nas proteínas foi a asparagina. Isso aconteceu em 1806.
O último dos 20 aminoácidos descoberto, a treonina, somente foi identificada em 1938. E todos os aminoácidos, eles têm nomes triviais ou comuns. Eu vou tentar desmistificar isso, embora vocês possam achar esses nomes complexos, eles são nomes triviais, né? Porque esses nomes, eles foram retirados da fonte de que foram isolados pela primeira vez. Por exemplo, asparagina foi encontrada primeiramente no aspargo. O ácido glutâmico foi encontrado primeiramente no glúten do trigo. A tirosina foi encontrada no queijo, né? E queijo, o nome queijo é derivado da palavra grega tyros, né? E a glicina vem do glicos, que é doce, em virtude do sabor adocicado desse aminoácido. Então, uma curiosidade importante em relação aos aminoácidos. Voltando à ligação peptídica, né, que é essa ligação covalente entre dois aminoácidos, então várias ligações peptídicas, ligações peptídicas entre vários aminoácidos vão compor uma proteína, né? Uma ligação peptídica é resultante de uma reação de desidratação envolvendo um grupo amino de um aminoácido e o grupo carboxila de outro. O mais curioso é que as células produzem proteínas com propriedades e atividades muito diferentes, né? Ligando os mesmos 20 aminoácidos em combinações de sequências muito diferentes, né? Se a sequência primária dessa cadeia polipeptídica ela é diferente, consequentemente, a estrutura tridimensional dela também é diferente, porque a disposição dos aminoácidos em uma cadeia peptídica, ela também vai conferir uma capacidade daquela proteína de se conformar, de ter uma conformação específica, né? Ou seja, a organização da proteína é resultante do tipo de aminoácido que compõe e de como eles estão dispostos. A estrutura de uma proteína é muito importante, uma vez que a sua forma específica possibilita que ela realize determinada função na célula. A gente já deu exemplo aí, né, de hormônios, de antígeno anticorpo, né, são todas proteínas, né? A gente falou bastante de estrutura tridimensional, que é o que confere aquela proteína uma função, né? Mas só para revisar, quando as regiões locais da cadeia de polipeptídeo se dobram em formas específicas, a gente está falando da estrutura secundária, né? A estrutura primária seria a sequência de aminoácidos. Vários tipos de estruturas secundárias podem ocorrer nas proteínas, né? Os mais frequentemente encontrados são as alfa-hélice e folha beta-pregueada. Uma única cadeia proteica pode apresentar uma ou mais tipos de estrutura secundária. A maneira com que a estrutura secundária de uma proteína se arranja no espaço tridimensional, isso sim é conhecido como uma estrutura terciária. Por fim, duas ou mais cadeias peptídicas podem interagir entre si formando agregados moleculares, né, conhecidos como oligômeros, unidos por ligações fracas na maioria das vezes. Ainda existe a associação quaternária, né, das proteínas, que pode ser entre diferentes tipos de polipeptídeo ou entre polipeptídeos idênticos. De maneira resumida, a maneira com que a cadeia de aminoácidos de uma determinada proteína, que seria a estrutura primária, se enrola e se dobra, que seria a estrutura secundária e terciária, e a forma com que duas ou mais dessas cadeias podem interagir, formando agregados, que seria a estrutura quaternária, estão especificados numa figura aqui mais à frente. Ou seja, peptídeos são cadeias de aminoácidos e as proteínas são polímeros lineares de centenas de milhares de aminoácidos que vão formar estruturas secundárias, terciárias e quaternárias. Uma coisa interessante essas estruturas secundárias, terciárias e quaternárias, das proteínas, elas são mantidas através de forças fracas, que podem ser facilmente desfeitas, né? Então, a perda da estrutura tridimensional é acompanhada pela perda da atividade biológica de uma proteína, né? Isso é conhecido como desnaturação, pode acontecer utilizando ácidos,
e outros, tem vários métodos de desnaturação de proteínas, que seria nada mais do que romper essa estrutura tridimensional da proteína. Aqui, então, uma ilustração desses níveis de estrutura das proteínas. A estrutura primária, então, a sequência de aminoácidos, a estrutura secundária, o modo com que eles interagem, né, que pode ser de tipos diferentes, a estrutura terciária e a estrutura quaternária da proteína. Bem, as proteínas, elas podem apresentar outros grupamentos químicos além dos aminoácidos, né? Então, aqui tem vários exemplos de classes de proteínas e dos grupos prostéticos que elas possuem. Por exemplo, as glicoproteínas, além da cadeia de peptídeo, além dos aminoácidos, possuem carboidratos, né, na sua composição. O grupamento prostético, que não é o grupamento formado por aminoácidos, ele é formado por carboidratos. Um exemplo é a imunoglobulina, que são anticorpos, né? A imunoglobulina G. As IgGs, que fazem parte da defesa do organismo. E assim por diante. Fosfoproteínas, um grupamento prostético é fosfato. Lipoproteína, o grupamento prostético são os lipídios, né? Tem vários exemplos ali. Bem, resumindo toda essa parte da aula, tem um vídeo que vocês vão encontrar no AVA, que a gente retirou do YouTube, e em que a gente narrou a história ali do vídeo. Então, o vídeo ilustra todo esse fluxo de informação do DNA até a proteína e ilustra isso dentro da célula. Então, é bem importante ver esse vídeo, que se chama Do DNA à Proteína, para a gente fechar essa parte aqui das biomoléculas, certo? Aqui temos uma célula, a unidade básica de todos os seres vivos. Na maioria das células humanas, existe uma estrutura chamada de núcleo. O núcleo contém o genoma e nos seres humanos o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa cadeia de DNA, firmemente embalado em torno de proteínas chamadas de histonas. Dentro do DNA existem seções chamadas genes. Esses genes contêm as instruções para fazer as proteínas. Quando o gene é ativado, uma enzima chamada RNA polimerase se liga ao começo do gene. Ela se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres no núcleo. Um código de DNA determina a ordem em que as bases livres são adicionadas ao RNA mensageiro. Esse processo é chamado de transcrição. Antes do RNA mensageiro poder ser utilizado como um molde para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isso envolve a remoção e a adição de seções de RNA. O RNA mensageiro em seguida se move para fora do núcleo até o citoplasma. Uma fábrica de proteínas no citoplasma, chamada de ribossomos, liga-se ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia composta de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Essas moléculas ligadas ao RNA de transferência são transportadas ao ribossomos. O RNA mensageiro é lido 3 bases de cada vez. À medida em que um trio de bases é lido, um RNA de transferência proporciona um aminoácido correspondente. Este é adicionado a uma cadeia crescente de aminoácidos. Uma vez que o último aminoácido tenha sido adicionado, a cadeia se dobra em uma forma 3D complexa para formar a proteína. Bem, agora outra classe de moléculas biológicas, os carboidratos, né? Eles também são conhecidos como hidratos de carbono ou simplesmente açúcares, e são as biomoléculas mais abundantes da Terra.
né? As proteínas são as mais abundantes da célula, os carboidratos são as mais abundantes da Terra. As principais funções desse grupo é ser fonte de energia, formar elementos estruturais da parede celular e de proteção. Também são sinalizadores celulares, fazem lubrificação em diferentes cavidades, por exemplo, e adesão celular. Os carboidratos são principalmente formados por um esqueleto de carbono, associado a moléculas de oxigênio e hidrogênio. A gente pode ver aqui uma unidade básica, né, de um carboidrato que contém uma carbonila, pelo menos 2 grupamentos hidroxila. Por convenção, os carbonos que constituem as unidades dos carboidratos são numerados a partir do terminal mais próximo da carbonila. Por exemplo, os monossacarídeos, existem os monossacarídeos podem se ligar covalentemente uns aos outros, formando oligo ou polissacarídeos. Então, o nome genérico dos carboidratos também pode se basear na quantidade de carbono, por exemplo, trioses, tetroses, pentoses. Né? Por exemplo, as trioses, exemplo é o gliceraldeído, tetroses, eritrose, as pentoses, a ribose, hexoses, a glicose, e assim por diante. A ligação entre os monossacarídeos é feita através de uma reação de condensação, envolvendo a hidroxila de um açúcar e qualquer outra hidroxila alcoólica de outros resíduos. Vocês vão ver esses detalhes sobre esse tipo de ligação e sobre a molécula na disciplina de bioquímica. Bem, agora vamos para a última classe de biomoléculas, os lipídios. É um grupo, são moléculas que exibem uma grande variedade estrutural. São compostos orgânicos, heterogêneos, pouco solúveis em água. Então, uma característica comum dos lipídios é a insolubilidade em água. Eles podem ser classificados de várias formas, porque, devido à sua diversidade estrutural, uma das formas de classificação seria lipídios simples, né, que seriam compostos por ceras, óleos e gorduras, lipídios compostos, fosfolipídios, glicolipídios, lipídios derivados, os ácidos graxos, álcools, pigmentos e vitaminas. As gorduras e óleos usados quase universalmente pelos seres vivos como fonte de armazenamento de energia são derivados de ácidos graxos. Bem, os ácidos graxos são derivados dos hidrocarbonetos, aqui a gente vê uma ilustração, né? Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeias hidrocarbonadas de comprimento entre 4 e 36 carbonos. Em alguns ácidos graxos, essa cadeia é totalmente saturada, ou seja, não contém ligações duplas, não contém duplas ligações. E em outros, a cadeia contém uma ou mais duplas ligações. As propriedades físicas dos ácidos graxos e dos compostos que contêm esses ácidos graxos são principalmente determinadas pelo comprimento e pelo grau de insaturação da cadeia de hidrocarbonetos. Essas moléculas de ácidos graxos, elas podem se agrupar de forma compacta, formando arranjos quase cristalinos. E nos ácidos graxos insaturados, uma dupla ligação cis provoca curvatura da cadeia. Ácidos graxos com uma ou mais dessas curvaturas não podem se agrupar de forma tão compacta como os ácidos graxos totalmente saturados. E as interações entre eles são, consequentemente, mais fracas. Lembrando que vocês vão ver esses detalhes mais específicos dessas biomoléculas na disciplina de bioquímica. Os lipídios mais simples, construídos a partir dos ácidos graxos, são os trigliceróis, os triglicerídeos, também chamados de gorduras ou gorduras neutras. Ou seja, o glicerol pode se ligar a ácidos graxos e formar os triglicerídeos. Nos animais vertebrados, células especializadas, que são chamadas de adipócitos, né, células de gordura, armazenam grandes quantidades de triglicerídeos.
esse armazenamento ocorre por meio de gotículas de gordura, os quais quase preenchem completamente essa célula. As gorduras naturais, tais como óleos vegetais, laticínios e gordura animal, são, na maioria das vezes, misturas complexas de triglicerídeos simples e mistos. O que são os lipídios complexos? São moléculas de lipídios que apresentam, além de ácidos graxos, outras espécies químicas. Dois exemplos importantes dessa classe de biomoléculas é o colesterol e os fosfolipídios. O colesterol, ele é precursor da testosterona e estradiol, que são os hormônios, né, sexuais feminino e masculino e feminino. Tanto o colesterol como os fosfolipídios são moléculas essenciais para a composição das membranas plasmáticas, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Bem, o colesterol, ele é um álcool policíclico de cadeia longa, por isso denominado esteroide, né? Ele é insolúvel em água e, consequentemente, insolúvel no sangue. Por isso, ele precisa ser transportado por outras moléculas. Quem transporta o colesterol no sangue são as lipoproteínas. Então, existem lipoproteínas de baixa densidade, o LDL, né, que vem do inglês, que ele é descrito como colesterol ruim ou colesterol mau, em função do seu efeito sobre a formação das placas arterioscleróticas nos vasos sanguíneos e, consequentemente, indução de doença. E as lipoproteínas de alta densidade, do inglês também HDL, que são conhecidos como colesterol bom, que por eles terem efeito na absorção de cristais de colesterol que começam a ser depositados nas paredes das artérias, que faria o contrário do LDL. Então, iria retardar o processo arteriosclerótico. Então, uma importante molécula aqui, um lipídio complexo, que é o colesterol. Uma classe importante de lipídios são os fosfolipídios, porque eles são componentes, eles constituem a membrana plasmática. A gente já vai ver um pouco mais à frente. Os fosfolipídios, eles são lipídios compostos por uma molécula de glicerol, vou dar o apontador aqui, uma molécula de glicerol, por uma cadeia insaturada de ácidos graxos e uma cadeia saturada, por um ou dois grupamentos fosfato e uma molécula polar ligada a esse grupamento fosfato. Aqui a gente está vendo a ligação do álcool. Bem, essa composição confere aos fosfolipídios uma característica peculiar. Eles são moléculas anfipáticas, ou seja, eles têm uma porção polar e uma porção apolar. Possuem uma porção hidrofílica e outra parte hidrofóbica. Possuem uma cabeça constituída pelo grupo fosfato polar, ligada a uma cauda constituída pelas cadeias de ácidos graxos, que são apolares. Então, elas ficam dispostas dessa maneira na membrana celular. As cabeças ficam voltadas para o exterior e as caudas apolares para o interior. Aqui nesse slide um resumo dos lipídios, né, dessa classe de biomoléculas. Os lipídios de armazenamento, como a gente já comentou, os triglicerídeos, compostos por 3 cadeias de ácido graxo, o glicerol, e os lipídios de membrana, que são bem importantes, que a gente vai começar a ver a composição da membrana na sequência dessa aula, e a gente vai falar bastante desses fosfolipídios, né, ou glicolipídios, que compõem as membranas celulares. Bem, eu posso ter, então, fosfolipídios ou glicolipídios, dependendo do grupamento ligado a essa molécula. Então, aqui nos esfingolipídios, glicolipídio, eu teria uma molécula de ácido graxo ligada à esfingosina, ligada a um grupamento de carboidrato. Os fosfolipídios, então, como a gente já falou, duas moléculas de ácido graxo ligado ao glicerol, ligado a um ou mais grupamento fosfato, e esse grupamento fosfato ligado a algum grupo polar. Então, aqui no caso dos esfingolipídios, seria o ácido graxo, a esfingosina, um fosfato e a colina. E daí tem vários tipos diferentes, e essa nomenclatura e a classificação depende desses grupamentos aqui que são variáveis. Bem, eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou passar a parte de membrana plasmática
que é a continuidade dessa aula, para outro vídeo, para não ficar um vídeo tão longo, certo? Então, nos vemos daqui a pouco.